Ao ocupar essa cadeira hoje pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Cito brevemente, serei mesmo muito breve, alguns números que estampam esta realidade. Negras são apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto 1% do Senado, 30 deputadas, correspondendo a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ainda ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo, mas são 65% das empregadas domésticas. Mesmo com as mulheres negras, que são 28% da população brasileira, recebendo cerca de 46% do salário de um homem branco, não se deve pôr em dúvida a capacidade de empreender e gerar renda desse grupo minorizado politicamente, mas com potencial para crescer e em luta. Sim, há carência, mas nós somos potência. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos para que eu esteja neste espaço de ministra do TSE, na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Taiobeiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste há século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira. Eu gostaria de reiterar aqui que o Poder Judiciário brasileiro precisa, como nos tem sido dito por muitas e muitos, precisa ser perpassado pelo olhar sensibilizado para as questões de gênero e raça. O Brasil tem todas as condições de dar um passo à frente para mudar essa realidade de subrepresentação feminina e da população negra nos cargos eletivos, também do Executivo, do Judiciário e, claro, naturalmente, do Poder Judiciário. A ensejo, eu louvo aqui uma decisão histórica tomada esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tratando do critério de paridade de gênero para a composição de tribunais. Uma ação política afirmativa importante. Esse importante debate, entretanto, não seria possível, presidente Alexandre, senhores ministros, sem a trilha aberta pela Resolução 255 do mesmo CNJ, de setembro de 2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, quando o CNJ era presidido pela ministra Carmen Lúcia. Esta ministra, pioneira em tantas lutas, que inspiram e guiam os passos de muitas outras mulheres. A essa mulher de fibra, a essa professora impressionante, é de se render todas as homenagens em preito de imensa gratidão. Precisamos somar forças também para a iniciativa de combater a violência política de gênero, que resulta no alijamento das mulheres nas candidaturas partidárias a cargos eletivos e que desestimula as que ocupam mandatos conquistados a duras penas. Quadro ainda mais grave nos municípios, onde a insegurança se manifesta de maneira extremamente preocupante para as eleições que se avizinham. Ministro Alexandre de Moraes tem nos advertido, nos alertado e nos estimulado a somar esforços na luta contra a violência política de gênero. Muito obrigada, presidente. É nessa reflexão, penso que podemos debater e construir um diálogo democrático e convergente para aperfeiçoar o protocolo para julgamento balizado pela perspectiva de gênero, que também deve ser atravessado pela perspectiva de raça, de equidade racial. E esse enfrentamento está atrelado a um outro pilar que os desafios da revolução digital nos impõem diariamente: a desinformação, as temidas e temíveis fake news e as criminosas milícias digitais atentando contra a democracia. É nossa tarefa
como nos orienta e nos conduz o ministro presidente Alexandre de Moraes, trabalhar e ministrar justiça de forma a entendermos a prática da desinformação como matéria-prima que sustenta o modus operandi dos discursos de ódio.